Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um banquete de alegria, de paz e de amor que essa casa nos fornece constantemente. Que nosso irmão Miramês, que nosso amado Jesus, nossa Mãe Santíssima, possa proporcionar, junto com todos os tarefeiros do plano espiritual, uma hora de meditação para acalmar nossos corações, nossas mentes, e para que cada palavra que for dita hoje possa servir para a melhoria dos nossos passos, né? Nossa irmã Cristina hoje vai abordar o tema uso consciente dos recursos naturais. Vamos fazer a prece então, agradecendo a oportunidade de estar aqui, e vamos passar a palavra para ela. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Cristina Maria. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, né? E que nós possamos mais uma vez serenar o coração, para que nós possamos buscar ouvir Jesus, né? Eu gosto sempre de lembrar o Chico, né? Quando ele nos fala que estamos todos com profunda saudade de Jesus, e é isso que nos traz aqui, não é? A gente chega aqui de um jeito e sai daqui de outro, bem melhor do que chegou, porque Jesus tem esse poder, não é isso? Então, gente, hoje o assunto que nós vamos conversar é o uso consciente dos recursos naturais. E alguém pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com o espiritismo, né? Tem tudo a ver, porque envolve as leis de conservação, de destruição, né? Envolve a reencarnação, envolve um monte de coisas, como nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. Mas as primeiras informações que eu vou trazer são meramente informativas, porque se a gente vai tratar de um tema de atualidade científica, a gente tem que buscar informação acadêmica, né? Não tenho nenhuma formação nesse campo, mas a gente tem amigos que nos ajudaram aqui com as informações atualíssimas, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser cooperar, trazer uma contribuição, fazer uma pergunta, fiquem à vontade. É só levantar o dedinho, tá bom? Então vamos lá. Introduzindo, nós vamos dizer que os recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que o ser humano utiliza para satisfazer as suas necessidades, como a água, o solo, o ar, a floresta e os minérios. Tudo isso são recursos naturais. No entanto, o uso excessivo, abusivo e sem planejamento desses recursos tem causado sérios impactos ambientais, como o desmatamento, que nós temos visto aí tanto na televisão, na mídia, né, na internet, tanta coisa sobre isso, a escassez de água potável. Nós vivemos num planeta que é 2/3 de água. E, no entanto, a parte da água potável é pequena em relação ao tamanho do planeta, mas é o necessário, como nós vamos ver depois. Então, apesar disso, nós estamos aí, né, com escassez de água potável. A poluição e o aquecimento global. Diante disso, então, gente, é fundamental, é necessário promover o uso consciente destes recursos, visando a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das futuras gerações.
Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo essa semana, quando ele falou de um encontro que houve na ONU, onde as lideranças religiosas mundiais foram chamadas para tratar da paz. E uma das coisas que um indígena, orientador de uma grande coletividade, que ao falar foi ao som dos tambores da sua religião, uma das falas dele foi que o homem está matando a natureza e a natureza matará o homem. Olhem para vocês verem, são coisas profundas que nós precisamos meditar. Então, recursos naturais, eles se dividem em renováveis, como a água, o solo, o ar, a energia solar, que se regeneram o tempo todo. Então, o tempo todo eles se renovam, né? Desde que utilizados de forma equilibrada. Não renováveis, aquilo que não se renova, como o petróleo, o carvão mineral, certos minérios que existem em quantidade limitada na natureza e que demoram milhões de anos para se formar. Então, uma vez utilizados, nós não vamos conseguir recuperar. Os problemas do uso inconsciente são a exploração desenfreada desses recursos naturais, que tem gerado diversos problemas. Escassez de água potável em várias regiões do planeta, desmatamento, especialmente na nossa Amazônia, né? Poluição do ar e da água, extinção de espécies animais e vegetais e mudanças climáticas globais. Todo mundo ouve falar disso o tempo todo, todos os dias. A educação ambiental é uma ferramenta essencial para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel na conservação do planeta. Aqui, nós estamos vendo a atuação da lei de liberdade, porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos possuidores do livre-arbítrio, somos livres para escolher, somos livres para fazer, mas vamos sempre responder pelas nossas ações. Então, hoje nós somos homens esclarecidos, que lá quando nós tratamos da lei de progresso, da lei de sociedade, nós vamos ver os espíritos nos dizendo que nós acreditamos que somos homens civilizados, porque nós temos feito grandes descobertas, nós temos viajado a outros planetas, né? Curado muitas doenças, mas eles dizem que nós só poderemos nos dizer realmente civilizados quando houvermos banido da nossa sociedade os vícios que a desonram. E isso é evolução moral. Para isso, precisamos conhecer quem somos. Eu coloquei algumas referências ali das fontes de pesquisa e nós vamos dizer, então, que pode-se afirmar que a sustentabilidade consiste em conseguir equilibrar a exploração de recursos naturais, danificando o menos possível o meio ambiente. O conceito de consumo responsável. Então, o que é consumo responsável? Seria aquele que escolhe produtos que causariam menos impactos ao ambiente. Então, toda vez que vocês tiverem que comprar alguma coisa, procura saber qual o impacto que aquele produto que vocês estão comprando está causando ao ambiente. Ou seja, desde que a produção das matérias-primas, passando pelo processo de fabrico do produto, pelo embalamento e distribuição, pela utilização até o destino final, que é chegar na sua mão, né? Não há produtos com impacto zero no meio ambiente. Então, tudo que está na nossa mão, tudo que nós buscamos consumir, está impactando, de alguma forma, a mãe natureza. Todas as nossas ações de consumo têm consequências. Nós não podemos nos esquecer disso. Concluindo, o uso consciente desses recursos naturais é uma responsabilidade coletiva. Não é do governo, é de todos.
que deve envolver governos, empresas, escolas e toda a população. Pequenas ações diárias podem fazer uma grande diferença para garantir um futuro mais sustentável. É fundamental repensar hábitos. Então, como que eu ajo? Quais são as minhas ações que impactam o ambiente? O que eu posso fazer para mudar? Adotar atitudes que priorizem a preservação do meio ambiente e o bem-estar das próximas gerações. O uso consciente e sustentável. Como usar conscientemente, de forma sustentável, esses recursos? O uso consciente dos recursos naturais envolve atitudes que promovam a sustentabilidade. Então, tem que ser algo que possa se sustentar. E algumas práticas incluem evitar o desperdício de água e energia. Luz acesa sem necessidade, torneira aberta sem necessidade, né? Então, se a gente vai lavar uma roupa, nós podemos, por exemplo, lavamos as roupas brancas, utilizamos aquela mesma água, aquele mesmo sabão para lavar as roupas de cor. Estamos cooperando com a natureza, poluindo menos. Se nós fizermos 2 lavagens, nós estaremos jogando 2 vezes mais sabão na natureza, mais produtos químicos na natureza. Separar e reciclar o lixo. Tudo aquilo que puder ser reciclado, separa. Limpa uma caixinha de leite, né? Um pacote que tenha um revestimento de alumínio, de papel, que possa ser reutilizado. Utilize transporte alternativo. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um curso de expositor lá no Glacos para poder cooperar com a tarefa da casa. Então, são várias pessoas que estão indo. E nós estamos combinando de ir no mesmo carro, para evitar que seja mais um carro poluindo o ambiente, mais um combustível sendo consumido, né? Então, são ações que nós podemos tomar. Combinar de ir junto para o trabalho de carona, para cooperar com essa natureza. Usar transporte público, principalmente se a gente puder bicicleta, né? Optar por produtos reutilizáveis e recicláveis. Então, embora os refrigerantes não sejam recomendáveis, né? Para quem ainda insiste em usar, procure pelo menos usar aqueles que têm embalagens recicláveis. Preservar florestas, rios e áreas verdes. Então, vamos ter o cuidado. Eu trabalho na área de imóveis, então o que a gente vê todos os dias? Terrenos enormes, completamente pavimentados. Casas lindas, mas que não tem um espacinho de terra para uma árvore, para uma planta, para um verde. E nós estamos pagando um alto preço por tudo isso, né? Incentivar políticas públicas de preservação ambiental. Então, a gente pode fazer tudo isso. Nesse contexto, apesar da influência da mídia, a comunidade deve priorizar produtos fabricados com produtos reciclados ou ainda adquirir produtos que sejam duráveis, evitando assim a produção de lixo. A mídia é muito bonita, né? Tem todo um estudo em cima daquelas propagandas da TV e da internet que chovem aos nossos olhos o tempo todo, cujo objetivo é nos convencer a adquirir e a comprar. Então, vamos evitar essa influência antes de comprar. Você realmente precisa daquilo? Você realmente precisa de mais um sapato, de mais uma calça, mais uma camisa, mais um vestido? Vamos pensar em tudo isso. Os brasileiros estão preocupados e conhecem as questões ambientais. Valorizam as empresas que fabricam produtos que não agridem o planejamento e entendem que cuidar do meio ambiente é uma prioridade iminente. Nós somos conscientes, nós somos brasileiros. Nós fazemos parte do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Precisamos ter melhores ações. A física
é uma área do conhecimento que pode contribuir significativamente para o consumo consciente do meio ambiente. Isso porque ela estuda as leis que governam os processos naturais e tecnológicos, permitindo entender melhor os impactos ambientais desses processos e buscar soluções eficientes e sustentáveis. Então, isso é só uma observação que a gente trouxe, com a referência de pesquisa, para compreender a importância aí dos cientistas, dos estudiosos, que têm tentado cooperar tanto conosco. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos traz sobre esse assunto? E nós buscamos no livro Os Mensageiros, de André Luiz e Franciscano de Xavier, essa passagem de Paulo, que na realidade é uma carta do Cristo trazida através de Paulo aos Romanos. Então, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 e 21. Que quando eu li pela primeira vez eu não entendi nada. Li diversas vezes e continuei não entendendo nada. Até que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, veio iluminar o entendimento. Então, Paulo diz nessa carta: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Imagino que vocês também não entenderam, por isso que nós vamos buscar o socorro da doutrina espírita. Vamos lá. Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 42. O Aniceto, que é o orientador da turma da equipe do André Luiz nesse livro, vai dizer, interpretando essa passagem dos Romanos: irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Então, nós já vimos aqui que a natureza, o campo, vem do amor e da sabedoria de Deus. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Então é Deus, é a vida que vem do Criador que renova tudo para nós. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, Paulo apóstolo, para extrair-lhe o conteúdo divino. Então, Aniceto agora está nos convidando a pensar na orientação de Paulo. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Há quantos milênios os homens estão no planeta Terra, como o ser mais evoluído da criação divina neste planeta? Esse símbolo do planeta Terra nas nossas mãos reflete bem essa ideia. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação. O que o Paulo está dizendo aqui? Essa orientação, vamos lembrar, é de Jesus. Está lá no Paulo Estevão, para quem quiser compreender. Então, quando diz que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens, e não é só esperar, ela está em ardente expectação. Então, ela está implorando, ela está aguardando ansiosa que os filhos de Deus, os homens, se manifestem em favor dela, aguardando o entendimento e auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Toda a criação é filha de Deus. Mas por que os homens estão dizendo mais propriamente considerados? Porque é o único ser da criação no planeta Terra que possui raciocínio, uso de razão, desenvolveu o pensamento contínuo.
As forças naturais continuam sofrendo a opressão de toda a vaidade humana. Não é assim? Quantos sapatos nos armários, enquanto nós só temos 2 pés? No Palavra de Vida Eterna, o Emmanuel fala, o dono da fábrica de tecidos pode ter milhares e milhares de metros de tecido, mas ele vai vestir uma camisa de cada vez. Isso é um alerta para que nós tenhamos consciência. Vivemos em sociedade, é necessário que tenhamos uma apresentação, mas isso tem limite. Nós não podemos matar tantos animais para utilizar o seu couro sem necessidade. Não podemos também extrair tanto plástico, tanta borracha, para criar calçados sem necessidade. Tudo isso tem um custo. Isto, porém, ocorre, meus amigos, é o Aniceto nos esclarecendo, porque também o Senhor, Deus, Jesus, tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta. Isso nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, está dizendo aqui que Deus, Jesus, tem esperança que todas as formas inferiores, dos reinos inferiores do planeta Terra, também se libertem. E nós vamos entender isso. Para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Ok? Nós vamos chegar lá. Aí, o Aniceto agora está se dirigindo aos espíritos do plano espiritual, encarnados da proteção à natureza. Porque cada árvore, cada rio, cada solo, cada montanha tem os seus espíritos protetores. Então ele vai dizer para eles: conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Então, aquele trabalho sagrado que está sendo executado por esses emissários de Deus, para que a Terra possa ser a mãe amorosa e conceder tudo o que a população mundial precisa, está sendo explorado pela ganância de ordem material. Quantas vezes o vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Então, apesar de todo esse amparo divino, de todo esse trabalho de milhões e milhões de espíritos que nós não podemos conceber, nós exploramos crianças com trabalho infantil, escravizamos adultos em trabalho escravo, abusamos da autoridade, pagando mal, exigindo trabalho excessivo, e fazemos tantas e tantas outras ações que precisamos repensar. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando, qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho. Olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que enquanto esses espíritos superiores estão tendo todo esse cuidado, trabalhando por toda essa proteção, nós estamos nos comportando como pequenos moloques. Então, nós vamos buscar o significado desse moloque. Significado aqui, gente, figurativo, linguagem figurada. Sistemas de forças destrutivas que exigem sacrifícios, especialmente de vidas mais jovens. Olha aí o que o Aniceto está colocando. Nós estamos nos comportando como essas forças destruidoras do planeta.
absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Eu vi numa palestra do Divaldo, ele dizendo que os alimentos que são desperdiçados no setor da Asa Sul de Brasília dariam para alimentar o estado de Goiás inteiro. E assim pelo mundo afora, em todas as circunstâncias. Então, eu trouxe essa imagem, dessa mesa, onde tem uma pessoa sentada à frente de um excesso de alimentação. Porque um dos maiores problemas da humanidade inteira no planeta Terra hoje se chama obesidade, que leva a diversos problemas de saúde gravíssimos, ceifando vidas antes do tempo previsto. Porque cada um de nós veio aqui na Terra com um determinado fluido vital, que nos dá o tempo de vida necessário ao cumprimento da nossa missão. Mas se nós abusamos, se nós utilizamos equivocadamente esse instrumento sadio que Deus nos concedeu, vamos gerar em nós mesmos as consequências, que são as enfermidades. Então, antes de uma doença se refletir no corpo de carne, ela apareceu no corpo espiritual como um distúrbio, um desequilíbrio da energia. Eu estou lendo um livro que me foi recomendado, que chama O Código do Diabetes. E eu gosto de divulgar porque é uma das doenças que mais mata no mundo atualmente. E tem tudo a ver com os hábitos equivocados de alimentação. Nós não vamos trazer esse assunto, que não é o nosso foco, mas a gente recomenda que procurem ler, que procurem estudar, né? Então, vamos lá, prosseguindo com a doutrina espírita. Despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Quando a gente passa ao lado de uma árvore, quando por algum motivo paramos debaixo dela para aproveitar a sua sombra, já paramos para pensar em quanto tempo aquele ser tem trabalhado por nós? Pode ser que estejamos diante de uma árvore que existia antes de nós nascermos e que vai continuar existindo depois que nós morrermos. Existe uma historinha que diz que havia uma árvore frondosa, maravilhosa, e ela ficava numa região desértica, mas pela existência dela, formou-se ao redor dela um oásis. Então, aos pés dela tinha uma nascente que alimentava todo viajante sedento que passava por ali. Pássaros faziam ninhos nos seus galhos. Pessoas famintas conseguiam se alimentar dos seus frutos. E aquela árvore gigantesca, frondosa, enorme, estava sempre ali para atender a necessidade de todos. Ninguém se preocupava em cuidar daquela árvore. E um dia aquela árvore apareceu morta, porque ninguém percebeu os bichinhos minúsculos, imperceptíveis, que atacavam as raízes dessa árvore. É uma alegoria que as ações nas quais nós não pensamos, nós não meditamos, os nossos hábitos de consumo, são esses bichinhos minúsculos que estão atacando e matando a nossa mãe natureza. Eles oprimem as criaturas inferiores. Nós não vamos nem descrever o que a gente ouve falar de bois que choram e se ajoelham quando estão diante do matadouro, diante do que é feito para produzir em tão grande escala volumes e mais volumes de carnes. Ferem as forças benfeitoras da vida. Incendiamos áreas verdes. Vou dar um exemplo. Outro dia, num jogo que teve ali na arena, o meu irmão estava me contando
que as pessoas que ficam vendendo produtos ali ao redor, terminando aquele comércio, jogaram brasas ao lado da rodovia. E o fogo se alastrou, numa época seca como essa. Aquele fogo, a gente não sabe qual vai ser a consequência dele. Então, nós precisamos meditar nas nossas ações. Desmatar, pegar uma serra e cortar uma árvore. Vamos construir uma casa, cortamos tudo, mandamos encimentar tudo. Mas o cimento não vai nos dar o pão amanhã, nem o ar que nós precisamos para respirar. São ingratos para com as fontes do bem. Trouxe esse símbolo da chuva, que é a água que se renova, né, que sobe e volta em forma de chuva, alimentando os nossos rios, que geram tantos benefícios para a nossa vida. Atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Meus irmãos, essas pessoas que assim se comportam podem estar produzindo em níveis alarmantes na indústria, tendo lucros exorbitantes e gigantescos. Mas fazem isso com que espírito? Com o desejo de ser útil e alimentar quem precisa? Ou explorando através das paixões desvairadas? Nós somos livres para escolher, mas uma vez semeado, a colheita é obrigatória. Todos responderemos pelos danos que houvermos causado. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Então eu trouxe essa imagem, né, de duas mãos se apertando sobre muitos dólares, né? Não é o que estamos vendo? Não parece que o Aniceto está falando para os dias de hoje? Nós não estamos vendo aí ações de governantes trazendo tanta confusão e tantas consequências desequilibrantes ao mundo inteiro? Nós não estamos vendo aí comércios de armas fomentando guerras? O Divaldo contou que o planeta Terra hoje tem uma quantidade de armas atômicas suficientes para destruir 3 vezes o planeta. Não é uma, são 3 vezes o planeta, como se nós tivéssemos 3 planetas para destruir. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Olha aí. Não é assim que a gente está vendo acontecer? Nós não estamos vendo aí países pobres passando dificuldades por causa das ações de um país rico? Não estamos vendo isso acontecer, risco de desemprego, não é? Mas, para aqueles que estão excessivamente preocupados com a situação do Brasil, eu vou lembrar o que Jesus disse, e relatado por Chico e Humberto de Campos, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando o Brasil alcançou maioridade espiritual como nação, então, quando ele chegou na República, até ali Jesus guiava o Brasil igual a gente guia a criancinha. Mas quando o Brasil atingiu a República, compreendeu-se no plano espiritual que os brasileiros já conseguiam pensar e compreender e seriam livres para escolher o seu destino. Então, Jesus, a partir dali, não guiou mais o Brasil como guiava uma criancinha. E foi a partir daí que o Brasil começou a fazer muita besteira, né? Mas Jesus fala, eu
o Brasil estará para sempre ligado ao meu coração. E em qualquer circunstância, se necessário, eu saberei intervir. É Jesus que está falando. Então, façamos a nossa parte e deixemos o resto a cargo de Deus e de Jesus. Qual que é a parte que nós podemos fazer? Nós podemos orar pelos nossos governantes, porque lá no Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel vai dizer que nós sempre nos compadecemos das vítimas de todos os matizes. Então, se é uma pessoa que recebeu alguma coisa dolorosa, imediatamente o nosso coração se compadece dela. Mas, se é uma pessoa que está fazendo a dor, provocando o sofrimento, nós julgamos, condenamos e abandonamos. Mas estes são os maiores necessitados. Quem está sofrendo a ação do mal está resgatando os compromissos com a própria consciência e com a lei divina. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A proposta de estar feliz, de estar alegre porque está sofrendo, parece contraditória. Mas quer nos dizer o seguinte: você é feliz porque você está sofrendo? Porque você hoje está resgatando os compromissos com a própria consciência? Está resgatando o mal que você produziu em vidas e vidas passadas, quando você explorava, quando você sacrificava. Hoje você é feliz porque você está sofrendo as consequências do mal que você fez, mas não está mais fazendo mal para ninguém. É por isso que nós somos felizes. Então, vamos meditar nas nossas ações. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. Uma nação que age com, vamos dizer, chega a ser até covardia nas suas ações em relação às outras, que acha que pode viver sozinha no mundo, que não precisa de ninguém, desconhece as leis divinas. Porque uma das leis divinas é a lei de sociedade. Então, a doutrina nos explica, a doutrina espírita, que para nós compreendermos bem os ensinos de Jesus, os espíritos superiores nos apresentam as leis divinas divididas em 10 partes. A primeira que é a adoração, depois trabalho, reprodução, conservação, destruição, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, a lei de sociedade, que é uma delas, diz o seguinte, que os laços sociais são necessários ao progresso. Então, nenhum de nós vai progredir sozinho. Você não consegue viver sozinho, você precisa dos outros. Por mais que a sua conta bancária esteja recheada, por mais que a sua casa tenha todo o material que você precisa ter, dinheiro não compra saúde, não compra amparo, não compra presença amiga na hora da dor e da dificuldade. Então, nós precisamos compreender que o vizinho é nosso irmão, o parente é nosso irmão, o que passa na rua é nosso irmão, aquele que nos ouve é nosso irmão, aquele que fala é nosso irmão. Somos todos irmãos. O que acontece com um afeta o outro. Nós trocamos vibrações o tempo todo. Estamos nesse exato instante recebendo milhões de raios cósmicos que nos chegam sem que nós percebamos. E estamos emitindo aquilo que sai de nós. O que sai de você em favor dos seus irmãos? O que sai de você em favor da nossa mãe natureza? Então,
Se nós espalhamos o ódio, a separatividade, a arrogância, o que esperamos colher? É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Olha a palavra do Aniceto. O que ele está dizendo aqui? Que apesar de nós estarmos fazendo tudo isso, eles voltam para nós os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Em outras palavras, eles continuam nos ajudando. Com o mesmo amor do princípio. O Senhor está esperando pelo futuro deles. Olhem isso que Aniceto coloca. O Senhor está esperando pelo nosso futuro. Qual é o futuro que estamos plantando para nós? Escutemos os gemidos da criação pedindo a luz do raciocínio humano. Então os animais, as plantas, a natureza está gemendo, pedindo a nossa ajuda. Mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cuja fileira permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Então vamos também orar e trabalhar em favor dos que assim agem, para que eles se conscientizem e possam se modificar. Ontem nós estávamos lá no mesmo lugar deles. Como Aniceto nos alerta, permanecíamos lá até ontem. Graças a Deus que hoje estamos aqui, no Consolador prometido. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Lembram que eu falei que a gente ia voltar no assunto? Então, eu trouxe essa imagem, dessa carreta gigante, transportando aí os animais a serem sacrificados. E no mundo em que nós estamos vivendo, todos os dias a gente vê casos de animais maltratados. Não vamos citar porque o mal não merece comentário, Mas olhem, e aí? Por que Deus permite que isso aconteça? Porque nada ocorre sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, nós vamos recordar que o Chico nos ensina que há duas espécies de dor. Ele chama a primeira de dor expiação e a segunda de dor evolução. A dor expiação é aquela que nós enfrentamos, porque nós estamos expiando, nós estamos reparando equívocos cometidos por nós mesmos. Então, mesmo que nós não nos lembremos do ato praticado em vida anterior, o nosso inconsciente conhece isso e sabe disso. Estamos aqui para esses resgates. Então a dor surge no nosso caminho porque é necessário. Ouvindo o Divaldo em uma outra palestra, eu achei muito interessante quando ele contou que ele passou a ter grande sofrimento com angina e com uma hérnia de disco. Acho que era problema no nervo ciático, não lembro agora exatamente. E aí diz que ele chegou perto do Chico um dia e o Chico falou: "Ô Divaldo, eu soube que você casou?" Ele falou assim: "Eu casei?" Ele falou: "Não, Chico, não casei não." Ele falou: "Você casou, Divaldo?" "Não, não casei não." "Eu também casei, Divaldo." Aí o Divaldo arregalou o olho e falou: "Chico, você casou?" Eu falei: "Casei, eu casei com angina, casei com o problema dos..." Ele começou a citar um monte de casamento que ele tinha. E aí, o Divaldo, conversando com a Joana de Ângeles,
porque eram dores insuportáveis, ele fala que ele não podia ficar sentado por causa do problema da hérnia. Não podia ficar em pé por causa, acho que, do problema, um outro problema lá que eu não lembro agora. E não podia ficar deitado por causa da angina. Então chegou num ponto que ele virou para a Joana e falou: por que isso está acontecendo comigo? E ela falou com ele: olha, faça o exercício do espelho. Qual que é o exercício do espelho? Todos os dias você vai olhar para você mesmo, vai se observar no espelho. E vai olhar para dentro do seu eu interior, vai buscar aquele ser eterno, seu, interior. E vai perguntar para ele: por que eu estou doente? E o Divaldo falou que fez isso vários meses, até receber a resposta. Aí, quando ele achou que tinha resolvido o problema, que ele teve a resposta, a Joana falou para ele: agora você vai perguntar para a doença o que ela veio te ensinar. E aí o Divaldo continuou, na frente do espelho, todos os dias, perguntando para a doença o que ela vinha ensinar. E aí, passado algum tempo, quando ele teve a resposta, achando que agora estava resolvido, a Joana falou: não, agora você vai perguntar para a doença o que você precisa fazer para que ela nunca mais seja uma lição necessária na sua vida. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu voltar aqui, porque eu falei que eu ia explicar. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, o Chico falou da dor e expiação, que é essa que nós, seres humanos dotados de razão, encontramos em nosso caminho. E falou também da dor evolução, que é essa dor que os seres inferiores passam contra a vontade deles, em virtude das nossas ações. Deus não vai esquecer aquele ser que sofreu e vai acrescentar evolução a ele. Então, nós, antes de sermos um espírito humano, éramos um princípio inteligente, que estagiamos nos reinos inferiores da criação. Estagiamos no reino mineral, evoluímos para o reino vegetal, chegamos ao reino animal e alcançamos o reino hominal, o reino humano, em 1.500 bilhões de anos. Então, esse acréscimo evolutivo é disso que o Aniceto está falando. Nenhuma dor é passada, vamos dizer assim, sem que traga para aquele ser que a sofreu algum progresso. Deus sabe o que faz. Nós não nascemos para maltratar os seres inferiores da criação. Mas quando nós o fazemos, Deus utiliza o mal que nós fazemos para produzir o bem. Não olvidará ele a árvore útil. Então, aquela árvore que nós exterminamos, que nós queimamos, que nós derrubamos, não está esquecida de Deus. O animal exterminado, nenhum ser inferior que morreu, está esquecido de Deus. O ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser, não está esquecido de Deus. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Olha aí. O Aniceto está chamando todos aqueles espíritos que trabalham pela natureza a cooperar com o nosso despertar. Porque nós temos um imenso débito com a Mãe Natureza. Quantas vezes a Mãe Terra já nos concedeu corpos para que os nossos espíritos pudessem reencarnar, aprender, evoluir e amar. Como nós utilizamos esse templo sagrado
concedido por Deus, para que exercitássemos aqui o nosso aprendizado de amor, porque viemos aqui para aprender a amar. Toda a nossa vida se resume num aprendizado de amor. Então, quando Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém te pede, como Lucas fala, um manto, que é os judeus, né, se vestiam com uma túnica e um manto. A túnica era a peça principal, o manto era a peça acessória. Mateus fala do manto, fala da túnica primeiro, fala do manto primeiro e da túnica depois. Mas Lucas fala do manto primeiro e da túnica depois. Então, quando Lucas fala, se alguém quer te tomar um manto, dá também a túnica, Jesus está nos ensinando que se alguém quer pleitear com a gente algo material que é indispensável, deixa a pessoa levar. Não vai brigar, não vai gritar, não vai fazer confusão. Deixa ele levar, Deus tem mais para te dar. E a proposta de Jesus é tão profunda que o manto é a peça acessória, que não faz falta. E ele fala, dê também a túnica, que é essencial. Porque Deus tem mais para nos conceder. Ajudemo-lo a compreender, para que se organize uma nova era. Gente, o Aniceto, neste livro, Os Mensageiros, ele faz algumas observações que são tão interessantes e que a gente está longe de compreender. Ele diz o seguinte, que toda vez que nós voltamos à crosta, ou seja, toda vez que nós reencarnamos, nós estamos nos envolvendo nos fluidos do círculo carnal, ou seja, estamos retirando do planeta Terra os elementos materiais necessários à nossa vida. Mas tem um elemento indispensável à vida que nós não conseguimos absorver, que é o nitrogênio. Ele conta que nós estamos mergulhados num oceano de nitrogênio. Cada um de nós respira em média de 1000 litros de nitrogênio. E não conseguimos absorver nenhum grama pela respiração. Nenhum ser vivo do planeta Terra consegue absorver 1 grama de nitrogênio pela respiração. Uai, Cristina, mas então como é que ele é essencial à vida? Só as plantas conseguem absorver o nitrogênio retirando do solo. Por isso que é indispensável para nós a alimentação vegetal. Então, o Aniceto diz que o dia que nós merecermos, nós teremos corpos com células capazes de absorver o nitrogênio através da respiração. Lembram-se que em algumas passagens do Evangelho de Nosso Senhor, os discípulos, os apóstolos, preocupados que Jesus estaria, por exemplo, com fome, e ele dizia para eles, um alimento tenho para comer que vós não conheceis. Sabemos a que o Senhor se referia. Qualquer fala de Jesus nos dá oportunidade a 1000 anos de reflexão. Mas fica essa, para a gente pensar um pouquinho. Então, cada fruto da terra, né? Está cheio dessa bênção nitrogenada para a vida, que sustenta a vida. O planeta Terra, quando a gente medita nos ensinos da doutrina, lá na lei de conservação, vai dizer o seguinte, que a Terra sempre produz o necessário. Então, tem gente preocupada com a quantidade de gente que tem no mundo. Deus não erra. Deus sabe fazer conta. É um matemático perfeito, é inteligência suprema. O planeta está preparado para abrigar a população que está ligada a ele, com perfeição. Então por que tem gente passando fome? Porque tem gente desperdiçando alimento. Então é o que a espiritualidade fala.
Enquanto uns abusam, enquanto uns desperdiçam, falta para o outro. A natureza produz o necessário. Então, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje. O pão. E o Chico diz que nós inventamos a manteiga, então que a manteiga corre por nossa conta. Ou seja, nós, através de vícios de alimentação, criamos para nós necessidades que não são reais, que são fictícias. Então, qual a nossa proposta hoje? O que podemos fazer pela nossa Mãe Terra? Em cada ato diário nosso, apagar uma luz, fechar uma torneira, reciclar uma água, usar uma água que lavou roupa para limpar uma casa, deixar um pedacinho do solo sem cimento para que uma árvore possa crescer, molhar uma planta na rua, na nossa porta, porque a época de seca está aí, a prefeitura não tem como aguar tudo que existe plantado pela cidade afora, mas se cada um de nós cuidasse da planta que está na sua porta, nós já teríamos a cidade mais verde, não é? Há tantas coisas que nós podemos fazer. Então vamos, meu irmão, com Jesus, que é o nosso divino orientador. E aí eu aproveito para divulgar para vocês que todos os domingos, às 8h45 da manhã, no andar de baixo, nós estamos com o estudo do Evangelho Redivivo, que é uma proposta de estudo do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. É uma proposta que nos ajuda a compreender quem somos, o que podemos fazer para nos tornarmos seres moralmente melhores. Então, fiquemos com as palavras de Jesus, com todas essas reflexões, para não nos assustarmos, mas para sermos seres conscientes. Quando Jesus nos coloca: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, e muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos aqui, nossa irmã Cristina, pela exposição do dia, as reflexões, Ela já começou aí nos convidando para o estudo, Além deste de hoje, nós também temos estudo na casa na sexta-feira, na segunda, na quarta, tá bom? Na quarta-feira nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo é de introdução ao estudo do Espiritismo. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e que é o programa da FEB, o próprio livro Introdução ao Estudo do Espiritismo, ok? E aí, além desse, nós temos o estudo também das segundas-feiras, tá? Convidando vocês aí a participarem. Nós teremos agora, em breve, um evento, que é o evento Seminário em Defesa da Vida. Vai ser dia 13 de setembro, de 15 às 18 horas, com o tema Suicídio e Eutanásia e Convite à Vida. Então, as vagas são limitadas, vocês podem procurar a recepção, E também, lembrando que nós temos o nosso Instagram, da casa, vocês podem ver lá essas publicações, a divulgação dos eventos, tá bom? Inclusive, as palestras também são gravadas, vocês podem acompanhar no YouTube.
E nós temos ainda um evento, né, em favor da continuidade das obras da nossa casa, porque essa casa ela é toda construída com amor e muito trabalho. E que vem dessa contribuição de cada um de vocês, né, nossa contribuição operando aí em favor da causa maior, que é o ideal da fraternidade, né, que Jesus nos traz. Então, quem desejar contribuir com doações para a compra de ingredientes, podem fazê-lo pelo Pix. Esses dois eventos, obrigada. Esses dois eventos, nós temos ali o post, né? Que vocês podem ler o QR Code também, tá bom? E aí tem todas as explicações. Fazem aquisição pelo WhatsApp, envia comprovante, escolhe. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Então, assim, nós vamos ficando, agradecendo. E hoje nós temos um momento muito especial, né? A nossa juventude está se encontrando nessa casa. O tema que foi trazido nos convida, né, a refletir sobre a nossa responsabilidade. E a gente sabe o papel dos jovens nesse futuro da manhã, né? Da casa espírita, do mundo, esse mundo que nós idealizamos de paz. E aí nós vamos convidar quem souber, antes da gente convidar a Shirley para a prece, vamos cantar vibrando pela juventude que está aqui hoje, mas também todos os nossos jovens, né? Em nossas famílias, na cidade, no mundo, para a construção de um mundo de paz. Vida, na verdade, é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida, o bem em plenitude. Os braços da juventude, garantindo a estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Então vamos aproveitar, né? Agradecer a espiritualidade amiga. A Deus nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, nosso guia, nosso mestre, a nossa Maria, Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais, nosso querido mentor Miramês e todos os trabalhadores dessa seara, por essa abençoada oportunidade de recebermos as lições do Cristo e todo esse cuidado amoroso com cada um de nós. E que possamos, cada coração aqui presente, irradiar em favor do nosso planeta Terra, da nossa Mãe Terra, de todos os seres, irradiar em favor dos nossos irmãos que ainda não têm o que comer, por aqueles que estão sedentos da água da vida, mas também da água material, por todos os nossos irmãos dos dois planos de vida, e lembrando dos nossos dirigentes, que eles possam ser tocados pela luz do Cristo, do teu amor, de teus ensinamentos.
E que possamos assim, ó Pai, renovados nesse encontro e nutridos por esta luz maior, nos colocarmos como instrumento na construção de um mundo maior. Que possamos permanecer no Teu amor, hoje, agora e sempre. Vamos todos em paz. Tenham um ótimo domingo. Amém.